Capítulo 551 Herança de escravo. O dojo subterrâneo estava submerso na escuridão, e assim que Sun-Ni desejou que a gota de cor se manifestasse na realidade, aquela escuridão de repente ganhou vida. Incontáveis sombras se moviam e dançavam ao seu redor, formando um redemoinho invisível. Seus movimentos eram estranhos e erráticos, cheios de expectativa, excitação e desejo. Lentamente, faíscas douradas de luz apareceram no ar à sua frente e depois dispararam em direção a um único ponto no espaço, fundindo-se em um pequeno ponto radiante. No entanto, a memória ainda não apareceu. Em vez disso, mais e mais faíscas voaram para dentro dele, milhares e milhares delas, até que, finalmente, parecia que grandes correntes de luz dourada brilhante estavam fluindo constantemente para a esfera de radiância que crescia lentamente. Isso continuou por quase um minuto inteiro, e quando as faíscas finalmente desapareceram, uma gota brilhante de líquido dourado estava flutuando no ar na frente de Sun-Ni. Foi inundado com uma bela luz que não parecia ofuscante, mas de alguma forma foi capaz de iluminar toda a extensão do dojo. No entanto, também havia algo sombrio sobre a gota brilhante, de sangue divino. Contrastando com seu esplendor dourado, as sombras ao seu redor agora eram repentinamente muito mais profundas, mais escuras e nitidamente pronunciadas. Todos os seus movimentos cessaram, como se estivessem paralisados de admiração e reverência. Apóstrofo. Isso é o sangue do Deus das Sombras, certo? Sun-Ni se forçou a desviar o olhar da gota de cor e convocou as runas que a descreviam. Ele tinha que ter certeza de que seu palpite estava certo. Tensa pela expectativa, ele leu: memória, gota de cor. Nível de memória, desconhecido nível de memória, desconhecido tipo de memória, desconhecido assim como da última vez. Não surpreso, ele baixou o olhar e estudou a sequência de runas que era seu verdadeiro objetivo, descrição da memória. Antes, havia apenas um vazio eterno e ilimitado. Desse abismo escuro nasceram os desconhecidos. Assim como o próprio caos, eles eram infinitos e eternos, vastos e sempre mudando. Mas então veio o desejo, e com ele veio a direção. Dele nasceram os deuses. Quando os deuses apareceram, o vazio não era mais eterno. Quando os deuses apareceram, a escuridão não era mais infinita. Quando os deuses apareceram, o caos não era mais desordenado. Os deuses apareceram e trouxeram a guerra com eles. Esta gota de sangue divino foi derramada por Shadow em um dos campos de batalha daquela guerra. Antes que o vazio fosse limitado, Sun-Ni olhou para as runas, estupefata. Isso foi muito para assimilar. Então, ao contrário do desconhecido, o desconhecido era de fato um tipo de criatura. Seres primordiais que existiam antes do tempo, do espaço e até da própria morte, em um vazio escuro sem limites. E os deuses eram diferentes deles, mas também seus parentes. Pelo menos agora estava claro que inimigo terrível os deuses enfrentaram muito antes dos demônios e sua rebelião. E porque o Deus das Sombras foi compelido a criar a morte. De que outra forma eles seriam capazes de derrotar criaturas eternas? O tempo, o espaço outros conceitos que Sun-Ni sempre pensou serem absolutos também foram criados como armas na guerra dos deuses contra o desconhecido. Pelo menos era fácil dizer qual lado havia saído vitorioso. No entanto, o detalhe mais assustador era que a descrição nunca dizia que o vazio primordial havia sido destruído. Apenas que tinha sido amarrado. Ainda estava preso, agora que os deuses estavam mortos. Sun-Ni estremeceu e balançou a cabeça. A breve descrição continha uma vasta quantidade de informações, que tinha uma quantidade ainda maior de implicações. Ele não poderia abranger tudo isso em um pequeno espaço de tempo. Talvez depois de consumir a gota, eu aprenda mais. Ele hesitou, então olhou para a gota radiante de líquido dourado mais uma vez. Imediatamente, o feitiço falou. Desta vez, porém, sua voz não soou sutilmente excitada. Esquisito, você adquiriu uma gota de cor. Você deseja consumi-lo? Sun-Ni suspirou, lembrando-se da agonia das 2 vezes anteriores em que decidira comer um pedaço de divindade. Então, ele cerrou os dentes e disse, sim. Que assim seja, o que isso deveria? A gota dourada de repente se separou em 3 partes iguais, que então, dispararam em direção ao peito, abdômen e cabeça. As gotículas radiantes entraram em seus 3 shadow cores e desapareceram, dissolvendo-se na escuridão de sua alma. Sun-Ni se encolheu. Já! As sombras ao seu redor explodiram em movimento e,
Ao mesmo tempo, a escuridão dentro dele fervia. Ele sentiu algo entrando em sua corrente sanguínea, uma energia fria e desconhecida que trazia dor euforia. Isso. É isso. Está começando. Ele se abaixou no chão, preparando-se para o tortuoso processo de transformação. A energia fria se espalhou por todo o seu corpo, atingindo cada canto dele. Surgiu, à beira de assimilar a própria essência de seu ser. E então, algo estranho aconteceu. Sun-Yi regalou os olhos em choque e horror. À medida que a linhagem do Deus das Sombras corria em suas veias, Blood-Wave de repente surgiu também. Mas seu comportamento não era nada normal ou causado pelo próprio Sun-Yi. Estava agindo por vontade própria e parecia cheio de intenções sinistras e sombrias. E fome. O que? Ele estava preparado para uma dor indescritível, mas a dor nunca veio. Em vez disso, ele podia sentir a energia fria sendo voraz e impiedosamente devorada pela trama de sangue, como se estivesse morrendo de fome por milhares de anos. O que diabos está acontecendo? Um espasmo súbito percorreu seu corpo e Sun-Yi caiu com um grito curto. Dentro dele, duas forças lutavam pelo controle de seu próprio ser. Um era a linhagem de Shadow God, e o outro era Blood-Wave. E apesar do fato de que um era completo e vinha de uma divindade real, enquanto o outro era fragmentado incompleto. A herança proibida da Weaver estava ganhando. Era como uma fera selvagem que cravava os dentes na carne macia de sua presa e se recusava a soltá-la. Parar. O que você está? E antes que ele percebesse, estava tudo acabado. A energia fria da linhagem de Shadow God se foi, e Blood-Wave estava de volta ao seu estado normal, pacífico mais uma vez, como se nada tivesse acontecido, pacífica, mas ainda mais forte. Enquanto Sun-Yi olhava para a escuridão em choque absoluto, não houve anúncio de que ele adquiriria um novo atributo. Em vez disso, o feitiço disse com uma pitada de satisfação sombria em sua voz: Blood-Wave evoluiu, Bone-Wave evoluiu, Emberwolf Divinity evoluiu. Sua memória foi destruída. Sun-Yi permaneceu em silêncio por um longo tempo, e então soltou um grito furioso e indignado. Weaver. Seu bastardo. Capítulo 552, Setembro. O outono estava em pleno andamento. Lá fora, no mundo desperto, o céu estava cinza e os ventos estavam ficando frios. As árvores cobriam o solo úmido com um tapete perfumado de folhas mortas. Mas sob a extensão ilimitada e letal do céu acima, o mundo ainda estava quente e brilhante. Em uma ilha especialmente grande, coberta de grama esmeralda e ruínas cobertas de musgo, uma assustadora criatura do pesadelo estava perseguindo sua presa. Tinha 4 patas poderosas, um corpo magro coberto de pelo preto e uma boca larga cheia de presas afiadas. Acima dela, 2 olhos vermelhos furiosos ardiam de ódio e loucura. A abominação moveu-se silenciosamente pela grama alta, aproximando-se da fonte do barulho alto. Uma voz humana gritava, cheia de indignação: eu estou bem aqui. Venham me pegar, malditos bastardos. Malditos sejam todos vocês. A criatura rosnou e se preparou para pular. Antes que pudesse, no entanto, uma flecha fina caiu do céu e atingiu a abominação bem no olho, matando-a instantaneamente. Você matou uma besta caída, Black Ravager. Sua sombra fica mais forte. Várias centenas de metros de distância, escondido com segurança nas sombras projetadas por um fragmento de uma parede antiga, Sun-Yi baixou o arco e franziu a testa. A sombra feliz saltou para cima e para baixo várias vezes, depois virou-se para ele e aplaudiu. Sun-Yi olhou para ele, sua carranca se transformando em uma carranca. Como assim, grande tiro? Eu estava mirando na perna dele, seu idiota. Balançando a cabeça desanimado, ele jogou o arco no chão e rosnou. Fazia quase 2 meses desde o dia em que ele ganhou, e prontamente perdeu, a linhagem do Deus das Sombras, mas o humor de Sun-Yi ainda estava em frangalhos. Ele passou a maior parte desse tempo treinando Rain e aprendendo a usar um arco. Até agora, seu objetivo não era terrível, mas também não era tão impressionante quanto o que ele tinha visto Kai fazer. O fato de seu arco e flecha estar melhorando tão lentamente só aumentava a frustração de Sun-Yi. Ele não estava usando o arco de guerra de Morgan, é claro, relutante em ser visto com uma memória concedida a Mongrel, mesmo que ninguém, exceto o terrível mestre, soubesse exatamente o que era essa memória. As pessoas poderiam reconhecer a marca do clã Valor em sua superfície, o que levaria a muitas perguntas.
Em vez disso, Sun-Yi estava treinando com o arco Blackthorn, que Saint costumava usar quando estava fraco demais para lidar com as criaturas do pesadelo que povoavam as ilhas acorrentadas sem o apoio dela. Sun-Yi olhou para o arco em questão e reprimiu o desejo de dar um bom chute. Dispensando-o com um suspiro, ele recuperou a visão cruel de onde havia sido jogado no chão e se dirigiu na direção da abominação morta. Comparado a quando ele havia acabado de chegar nas ilhas acorrentadas, Sun-Yi estava muito mais forte agora. Ele tinha um arsenal de memórias muito melhor à sua disposição, um Shadow Core adicional e uma terceira sombra, e seu domínio de combate foi polido por centenas e centenas de batalhas sangrentas. Além disso, depois do maldito e proibido, com razão, a linhagem da Weaver engoliu a gota de sangue do Deus das Sombras, 3 de seus atributos evoluíram. Ember Wolf Divinity, agora era Flame Wolf Divinity, aumentando ainda mais sua afinidade divina, o que também aumentou a durabilidade da corrente mortal. Blood Weave e Bone Weave não mudaram de nome, mas se tornaram muito mais potentes. Sun-Yi agora era muito mais difícil de quebrar e matar. Ele provavelmente não poderia sangrar até a morte, mesmo que quisesse, e seria necessário um santo. Ou alguém como o Mestre Morgan, para quebrar seus ossos novamente. Isso era algo, pelo menos. Ordenando que a Ordinary Rock se calasse, ele a pegou do chão, escondeu-a em seu cinto e caminhou até a carcaça do Black Ravager. A sombra assustadora lentamente virou a cabeça e olhou para a carcaça com um fascínio perturbador. Esse cara. Sun-Yi revirou os olhos. Não fique aí parado, pervertido, venha aqui e ajude. A sombra envolveu-se ansiosamente em torno da lâmina do espinho Prowling, que foi então usado para cortar a dura pele da criatura do pesadelo morta. Sun-Yi pescou rapidamente o fragmento de alma e jogou-o no Covetol Scoffer, que saltou no ar e o engoliu com um clique metálico. Normalmente, seria isso, mas hoje Sun-Yi precisava recuperar outra coisa também. Fazendo caretas de vez em quando, ele cortou vários pedaços grandes de carne da carcaça, embrulhou-os e jogou o pacote sobre o ombro. Deve ser o suficiente. Certo. Finalmente terminando a terrível tarefa, ele se levantou, pegou a Cruel City e se dirigiu para a borda sul da grande ilha. Esta ilha era um pouco especial e por um bom motivo. Assim que Sun-Yi chegou ao fim, ele viu uma visão de tirar o fôlego. Longe e abaixo dele, a dispersão de ilhas flutuantes não existia mais. Em vez disso, o solo sólido se estendia até onde a vista alcançava, coberto por uma colcha de retalhos de florestas, prados, pântanos, colinas ondulantes e faixas brilhantes de rios caudalosos. Um abismo escuro e sem fundo se estendia entre a borda da ilha e o resto do reino dos sonhos, e aqueles rios caíam nele, criando cachoeiras grandiosas. Perto de onde ele estava, uma fortaleza em ruínas se erguia do solo e, de seus portões, uma colossal corrente de ferro, muitas vezes mais grossa que as gigantescas correntes que ligavam as ilhas, se estendia para o abismo, conectando-se ao solo do outro lado da ilha. O abismo, escuro. Esta era uma das âncoras das ilhas acorrentadas, e a estrada pela qual os despertos viajaram das terras ao sul, que pertenciam ao grande clã Valor. Tanto quanto qualquer coisa poderia pertencer aos humanos neste reino de pesadelos. Sun-Yi olhou para o sol e começou a fazer uma fogueira. No momento em que as tiras de carne assavam sobre as brasas, 2 figuras finalmente apareceram na colossal corrente. Um pequeno sorriso apareceu no primeiro sorriso de Sun-Yi, um dos poucos sinceros que ele havia mostrado nos últimos 2 meses. E Fia e Ika finalmente alcançaram as ilhas acorrentadas. Capítulo 553, Anfitrião Gracioso. Fia e Ika escalaram os escombros do portão despedaçado e entraram na fortaleza desmoronada. Ambos estavam cansados e cobertos de camadas de sujeira, suas armaduras amassadas e suas armas cortadas. A viagem até o limite das terras exploradas não foi fácil. Apesar de terem parado e descansado em cidadelas humanas ao longo do caminho, foi preciso muita força, resistência, determinação e um pouco de sorte para chegar com vida às ilhas acorrentadas. No entanto, tanto Raizeibilwolves quanto Nightingale estavam vigilantes, seus olhos afiados, suas mãos firmes. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer perigo. Felizmente, não havia inimigos dentro da ruína. Em vez disso, várias criaturas do pesadelo jaziam mortas no chão, algumas delas cortadas em pedaços, outras estranhamente sem ferimentos, mas totalmente quebradas,
Como se algo terrivelmente poderoso tivesse esmagado seus corpos com força desumana. As sombras se moveram de repente e, uma fração de segundo depois, Kai já estava com o arco retesado. No entanto, Hefei gesticulou para que ele abaixasse. Fora das sombras, uma figura alta e graciosa em elaborada armadura preta saiu, duas chamas de rubi brilhando atrás da viseira de seu capacete. Em uma das mãos, ela empunhava um firme escudo de pipa forjado em aço fosco e, na outra, uma espada austera, cuja lâmina ainda pingava sangue rançoso das abominações abatidas. Kai estudou cautelosamente a criatura ameaçadora. Essa é a Sun Zexu. Ela parece diferente. Hefei sorriu. É. Ela faz isso às vezes. E aí, linda? Cadê o seu sorrateiro namorado? Quer dizer, mestre? O demônio taciturno inclinou a cabeça um pouco, olhou para Hefei por alguns momentos, então se virou, silenciosamente e foi embora. Acho que devemos seguir. Os três deixaram a fortaleza em ruínas e caminharam ao longo da borda da ilha. Logo, o cheiro celestial de carne assada atingiu suas narinas. Alguns segundos depois, Hefei e Kai congelaram, boquiabertos. Uma fogueira foi construída à sombra de uma parede antiga, tiras de carne suculenta e generosamente temperada assando sobre as brasas. Mas isso não era tudo. Havia também vegetais frescos e frutas suculentas, uma sesve de cobre produzindo o cheiro inconfundível de café acabado de fazer e mais algumas coisas que as pessoas raramente viam no reino dos sonhos. O responsável por toda essa folia estava sentado em uma confortável cadeira dobrável, saboreando preguiçosamente uma fatia de melão. Quando ele os viu, um sorriso travesso apareceu em seu rosto. Oh, oi pessoal! Vocês finalmente conseguiram. Com isso, o jovem pulou da cadeira, enfiou a mão em uma panela cheia de gelo e colocou 2 garrafas geladas de cerveja Caraí gelada em suas mãos. Sun sorriu. Bem-vindo às Ilhas Acorrentadas. Algum tempo depois, Hefei e Kai haviam saciado sua fome e descansavam com expressões sonhadoras em seus rostos. Sun desistira de sua cadeira dobrável e agora estava sentado no chão. Ele estava lamentando intimamente o fato de que Covetous Cofer não era grande o suficiente por dentro para caber vários. Pelo menos não ainda. Talvez depois que ele se tornasse o mestre, as coisas fossem diferentes. Kai tomou um gole de sua cerveja e olhou para a garrafa de marca em sua mão com uma expressão engraçada. Sun, como você consegue ter tudo isso? Você se dá tão bem com o clã Itfeater? Sun riu. Não, eu mesmo entreguei todas essas coisas aqui. O que? Você já esqueceu do meu brilhante Emporium? Parece que Aiko não o perseguiu por um endosso com força suficiente. Ou talvez muito forte, e você está sofrendo de trauma induzido amnésia. Quero dizer, você é basicamente um cofundador. O primeiro negócio que fiz foi com a sua ajuda, lembra? Kai sorriu. Aquelas memórias terríveis que você me pediu para comprar em seu nome no castelo? Sim, eu tenho. Sun sentiu com entusiasmo. Minha operação pode parecer pequena em comparação com o que vocês dois viram em Bastion, mas aqui na Ilha Acorrentada, sou o empresário mais bem-sucedido. Acho que é verdade o que dizem sobre negócios. Você sabe. Você tem que encontrar as pessoas certas nos postos certos. Ou algo assim. O encantador arqueiro piscou algumas vezes, mas não comentou. Hefei, por outro lado, sim. Terminando sua cerveja, ela olhou para a garrafa vazia com pesar e suspirou. Sun, eu tenho uma pergunta séria. Pense bem antes de responder. Não se apresse também. Quer casar comigo? Não, sério. Estou reformada. Juro que não vou mais te provocar. Nem vou me importar você está tendo uma namorada. Apenas continue me fornecendo todas essas coisas. Ele zombou. Não. Negado. Seu garimpeiro desavergonhado. Hefei fez uma cara de desapontamento, depois jogou a cabeça para trás e riu alto. Oh, bem. Tudo bem então. Então, ela ficou um pouco mais séria e perguntou, então, qual é o plano? Como proceder a partir daqui? Sun suspirou. Então pegou seu mapa das Ilhas Acorrentadas e o colocou na grama. Hefei e Kai se aproximaram e estudaram atentamente. Ele apontou para o ponto mais ao sul no mapa e disse, estamos aqui. Em primeiro lugar, precisamos levá-lo ao santuário de Noctis, que fica a cerca de 3 dias de viagem, e ancorá-lo lá. O clã Itfeater patrulha esta rota rotineiramente, então não devemos nos deparar com nada muito problemático.
Então, ele apontou para uma ilha em particular marcada com a imagem de uma árvore queimada. Depois que você estiver instalado, iremos verificar os Firekeepers e seu progresso no navio. Eles não terminarão de consertar aquela coisa por pelo menos mais um mês, pelo que ouvi, então você vai ter que gastar bem esse tempo. Cassie, sature seus núcleos o máximo que puder, procure equipamentos melhores. Ref assentiu. E quanto a você, Cassie? Você está bem preparado? Sunny hesitou, depois assentiu. Estou razoavelmente preparado. Cassie. Não sei. Mas nós dois temos outra tarefa a cumprir antes que o navio esteja pronto para zarpar. Ele apontou para o extremo norte das ilhas acorrentadas, para uma ilha escura que quase tocava as encostas agorentas das montanhas, ocas. Há algo que precisamos recuperar do Templo da Noite. Se tudo correr bem, viajaremos para o norte e voltaremos dentro de um mês. Se demorar mais, nos encontraremos aqui. Seu dedo pousou na Ilha dos Naufrágios. E desafiar a semente. Essa é a essência disso. Não se preocupe, porém, vamos conversar sobre tudo em detalhes antes de Cassie e eu partirmos. Ref e Kai se entreolharam. Soa como um plano. Sunny sentiu com a cabeça e olhou para o seu poente. Ótimo. Descanse bem esta noite, então. Partimos pela manhã. O inverno estava se aproximando cada vez mais. E quanto mais perto chegava, mais nervoso ele ficava. Capítulo 554 – Ficar limpo. No caminho de volta para o santuário, Sunny tentou transmitir o máximo de conhecimento possível sobre as ilhas acorrentadas para Kailefi. O arqueiro, em especial, precisou passar por um duro ajuste. Sua principal ferramenta de combate era a habilidade de voar, obviamente restrita nesta terra estranha. Olhando para o céu azul claro com um pouco de apreensão, Kai perguntou, então, esse esmagamento, quão mortal é? Sunny fez uma careta. Mortal o suficiente para matar um cavaleiro. Mas também é situacional. Depois de um tempo, você desenvolverá uma noção de quão alta ou baixa é a ilha em que você está. Quando ela estiver em seu ponto mais baixo, como agora, você provavelmente será capaz de subir várias centenas de metros no ar antes de sentir qualquer pressão. A margem exata depende do comprimento das cadeias da ilha. Ele fez uma pausa e continuou, no entanto, quando está subindo ou descendo, é melhor você ficar no chão ou não voar mais de uma dúzia de metros para cima. E se já atingiu o pico? Bem, você realmente já deveria ter escapado para outra ilha. Mas se você não conseguiu fazer isso a tempo, deite-se no chão e ore. Se as correntes forem curtas o suficiente, você sobreviverá. Kai estudou o céu acima um pouco mais, então olhou para baixo. E abaixo das ilhas? Posso voar livremente por lá? Sunny sentiu, teoricamente, sim. O céu abaixo é geralmente seguro, não há nada lá. Mas isso é verdade apenas para suas profundezas. O lado de baixo das ilhas é realmente muito mais perigoso do que sua superfície. As criaturas que habitam lá são os verdadeiros horrores de este lugar. Alguns deles ficam parados, alguns se movem na escuridão enquanto caçam e migram entre as ilhas. Portanto, voar sob as ilhas é letal à sua própria maneira. E Fia estava menos preocupada com o esmagamento, já que sua poderosa constituição permitia que ela resistisse em pé de igualdade com alguém como o Mestre Rohan ou o próprio Sunny. Ela estava, no entanto, muito interessada em todos os tipos de Nightmare e criaturas que povoavam a região. A caçadora estava determinada a terminar de saturar seu núcleo no mês que faltava antes de sua partida. Sunny compartilhou todo o conhecimento que tinha sobre os habitantes das ilhas acorrentadas. Ele havia passado muitos meses lutando contra abominações locais, então sabia muito quais criaturas frequentavam qual ilha, como atacavam suas presas, quais eram suas fraquezas e assim por diante. Ele também sabia quais ilhas deveriam ser evitadas a todo custo. No final da jornada, até Ref parecia impressionado com a quantidade de conhecimento que ele havia acumulado. Eu acho que a academia não te paga de graça. Você realmente fez muita pesquisa. Sunny sorriu. Quando eu caço Nightmare criaturas, eu posso vender seus fragmentos e também ser pago pelo corpo docente de pesquisa. Tanto dinheiro. Não é um sonho. Ela riu. O que há de maravilhoso em você, Sunny, é que você é muito fácil de agradar. O que isso quer dizer? Ref, enquanto isso, olhou para o leste e perguntou com um pouco de tensão,
E a santa que governa esta região? Qual é a sua opinião sobre ela? Sun-Ni pensou um pouco, então disse com incerteza, Skitid. Ela é um pouco reclusa. Eu realmente não sei. Mas o marido dela é um cara realmente decente, então isso lhe rendeu alguns pontos no meu livro. Ref sorriu levemente e não continuou a conversa. No terceiro dia, eles finalmente chegaram ao santuário. Devido ao alto perfil de Haizeb e Wolves e Nightingale, o trio foi convidado para uma refeição com São Tiris antes de visitar o portal. O jantar foi bastante agradável, mas quando os pratos ficaram vazios, a verdadeira conversa começou. Saint Tiris olhou para Efie, com sua habitual severidade inexpressiva e perguntou: fiquei surpreso ao saber que mais dois dos despertos mais brilhantes da nova geração decidiram visitar minha remota e banal cidadela. Se você perdoa minha franqueza. A que devo prazer? Os três se entreolharam. Eles haviam discutido o que dizer com antecedência. Neste ponto, não havia maneira razoável de manter sua intenção em segredo, então era mais fácil deixar o gato fora do saco. Kai sorriu educadamente antes de responder. Aquele sorriso dele era encantador o suficiente para fazer uma multidão de mulheres fingir no local, mas Skitid nem piscou. Viemos aqui com a intenção de desafiar Manigtimar e Seed. Sun-Ni. O Akenetsun lhes descobriu Manon muito tempo atrás. Já que a Seed está a anos de florescer e não representa uma ameaça para o mundo desperto no momento, ele não o fez. Tem informá-lo. Por favor, perdoe-o por essa transgressão. Mestre Huron franziu a testa. Existe uma semente nas ilhas acorrentadas. Onde? Ref apontou para baixo. Para alcançá-lo, teremos que descer às profundezas do céu abaixo. Songolf Tifalen também se juntará a nós. Planejamos usar aquele antigo navio que os Guardiões do Fogo estão consertando. Juan piscou algumas vezes. Bem. Que extravagante. Pelo menos isso explica algumas coisas, eu acho. Saint Tiris demorou-se por alguns momentos, então perguntou calmamente, você tem certeza de que deseja entrar em um segundo pesadelo? Faz menos de um ano desde que vocês quatro despertaram. A maioria das pessoas leva muito mais tempo para se preparar para os rigores do julgamento do feitiço. E mesmo assim, muitos não sobreviver. Um sorriso selvagem apareceu no rosto de Effie. Claro. Sim, acho que temos certeza, tanto quanto qualquer um pode ter. A decisão de desafiar a semente não foi tomada precipitadamente, nem foi baseada em ambição cega. Você está certo, é claro, mas a circunstância de nosso despertar não era comum. Mesmo que tenha acontecido apenas recentemente, entre nós quatro, já compartilhamos uma década de experiência em batalha. E as batalhas que travamos não foram suaves. Skitid não respondeu imediatamente, virando o rosto para olhar a vista das ilhas acorrentadas. Kai limpou a garganta. Você vai tentar nos dissuadir, minha senhora. Tiris permaneceu em silêncio por alguns momentos, então lentamente balançou a cabeça. Não. Se quatro despertos com a designação SSA quiserem desafiar uma semente do pesadelo, eles devem saber o que estão fazendo. Seu timing é realmente bom, também. Sun-Ni franziu ligeiramente a testa. Boa hora. O que ela quer dizer? Mas Skitid não iria elaborar. Em vez disso, ela olhou para Effie e perguntou, quando você vai embora? A caçadora deu de ombros. Cassie e Sun-Ni têm uma missão a cumprir no templo noturno. Portanto, partiremos assim que eles retornarem. Tiris desviou o olhar para Sun-Ni. Ele estava imaginando coisas ou a expressão dela ficou mais sombria. Você está indo para o templo da noite, Sun-Les? Ele assentiu. Sim. Faz parte dos nossos preparativos. Por quê? A bela santa permaneceu em silêncio por alguns momentos, depois disse simplesmente, tenha cuidado para seguir rigorosamente as regras enquanto estiver lá. Sun-Ni concordou educadamente. Interiormente, porém, ele estava um pouco perturbado. Bem, isso. Não sou nem um pouco ameaçador. Cassia também parecia um pouco apreensiva sobre o templo da noite. Que tipo de lugar era aquele? Capítulo 555, Jantar com amigos. Alguns dias depois, um aroma delicioso foi se espalhando lentamente pela casa de Sun-Ni. Ele estava atualmente na área da cozinha do primeiro andar, assobiando uma música animada enquanto suas mãos faziam malabarismos com vários utensílios de cozinha. Havia várias panelas e pots fervendo no fogão,
e uma dispersão de ingredientes frescos nas bancadas ao redor dele. Ah, isso cheira tão bem. Dando um passo para o lado, ele produziu uma faca estranha do nada e começou a cortar os vegetais, a lâmina triangular movendo-se tão rápido que se transformou em um borrão. Hein, encarregado de descascar as batatas, lançou-lhe um olhar longo e sombrio. Sun-Ni. Não duvido da sua honestidade e integridade profissional, mas como exatamente isso faz parte do meu treinamento? Tem certeza de que não está me usando apenas como mão de obra barata? Não, espere. Não é nem barato, na verdade estou pagando você. Sem parar o que estava fazendo, Sun-Ni olhou para ele e franziu a testa. Por quê? Claro. Tenho certeza. Além disso, é assim que você lida com uma lâmina. Pelos deuses, você acabou de cortar metade daquela pobre batata e jogou na pia. Chama-se descascar, não destruir, sabe? Onde está sua sutileza? Onde está sua precisão? Controle melhor essa faca. Essas coisas são muito caras. Hein olhou para ele com ressentimento ardente por alguns momentos, então suspirou pesadamente e continuou descascando as batatas. Sun-Ni sorriu. Hefi, que observava a cozinha com expressão de lobo, engoliu em seco. Então, ainda não está pronto. Seus olhos se contraíram. 40 segundos, caramba. Isso é quanto tempo atrás você fez a mesma pergunta? Pela 100ª vez. O que você acha que mudou desde então? Hefi abriu a boca para responder, mas naquele momento a campainha tocou. Uma luz sádica de repente brilhou nos olhos de Sun-Ni. Oh! Eu me pergunto quem pode ser. Ele olhou para Hein e disse com indiferença, Hein, vá ver quem é. A adolescente soprou uma mecha de cabelo dos olhos, enxugou as mãos no avental e olhou para ele. O que? Eu sou seu porteiro agora também. Resmungando, ela largou a faca e foi até a porta, então abriu. Sun-Ni observou com grande interesse. Hein olhou para cima, revelando que o visitante inesperado era bastante alto. E então de repente congelou. Seu rosto empalideceu tanto que ficou quase inteiramente branco, e suas pupilas ficaram tão grandes quanto o pires. Sua boca estava aberta. Era como se a garota estivesse paralisada de horror. Sun-Ni pesou a pesada cura em sua mão e se aproximou. Enquanto ele caminhava, um som estranho escapou da boca de Hein. N. Um jovem alto e ridiculamente atraente estava parado na varanda, olhando para ela com um sorriso educado e amigável. Seu cabelo era ruivo e absolutamente lindo, e seus olhos verdes elétricos eram nada menos que deslumbrantes. Ele estava vestido com roupas simples, mas requintadamente elegantes, segurando óculos escuros da moda e uma máscara facial em uma das mãos. Ah! Sinto muito. Devo ter entrado na casa errada. Até sua voz era charmosa e aveludada, causando formigamento nos ouvidos. Hein finalmente conseguiu pronunciar uma palavra, sua voz um guincho de pânico. Noite. Sun-Ni lançou-lhe um breve olhar, balançou a cabeça e sorriu para Kai. Young. Você está aqui. Desculpe, o jantar ainda nem está pronto. Entre. Kai devolveu o sorriso e entrou. Sun-Ni levantou a mão e cutucou Hein nas costas, então estreitou os olhos e disse com exasperação. Hein, por que você está parado aí? Pegue uns chinelos para o meu Young rápido. Então, ele se virou para Kai e suspirou. Sinto muito. Essa é Hein, uma garota, que eu ensino. Ela é um pouco lenta, às vezes. Kai olhou para ela, duas covinhas letalmente fofas aparecendo em suas bochechas. Tenho certeza que não é verdade. É um prazer conhecê-lo, Hein. Ela abriu a boca, tentando dizer algo, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Sun-Ni esperou por alguns momentos, então balançou a cabeça novamente e se abaixou para empurrar um par de sapatos para Kai. Sinta-se em casa. Esta é a sala de estar. Vou ficar um pouco ali na área da cozinha, mas, por favor, pelo amor de Deus, você pode distrair Effie. Ela está me deixando louco. Kai riu, deu um tapinha em seu ombro e foi cumprimentar a faminta caçadora. Sun-Ni e Hein ficaram momentaneamente sozinhos. A adolescente respirou pesadamente por alguns instantes, então lentamente olhou para baixo, para o avental sujo e as mãos com pedaços de casca de batata grudados nelas. Uma expressão de horror absoluto apareceu em seu rosto. Então, ela olhou para ele com os olhos arregalados e sussurrou, Sun-Ni. Por que N? Por que Nigt está na sua casa?
Ele piscou algumas vezes, fingindo não entender a pergunta. O que você quer dizer? Kai é um querido amigo meu. Somos praticamente irmãos, pode-se dizer. O que há de errado com você hoje? Sun-Yi balançou a cabeça em escárnio. Rain olhou para ele em estado de choque, então abriu a boca para dizer algo. No entanto, antes que ela pudesse, a campainha tocou novamente. Sun-Yi calmamente abriu a porta, revelando uma jovem baixinha e extremamente bonita parada na varanda. Ela tinha feições delicadas, cabelo loiro claro e olhos azuis deslumbrantes. Apesar do fato de que a jovem estava vestida com humildade, havia uma aura sobre ela que tornava quase impossível desviar o olhar. Era como se ela fosse uma criatura celestial imaculada que de alguma forma encontrou seu caminho para o mundo mundano sujo e imperfeito. Em sua mão, ela segurava uma longa bengala branca. Cassie hesitou por um momento, então virou um pouco a cabeça, encarando Sun-Yi. Espero não estar atrasado. Rain olhou para ela com uma expressão fantasmagórica. S. Canção do. Então, ela se virou para Sun-Yi também, seus olhos ainda mais arregalados do que antes. A pobrezinha parecia prestes a desmaiar. Sun-Yi sorriu brilhantemente. Ah, finalmente. Vingança.